E hoje é dia da gente falar de aparelho barato. Quem que não gosta de aparelho barato aqui? Eu adoro aparelho barato e muitas pessoas estão em busca de um aparelho um pouco mais em conta na hora de adquirir seu novo smartphone. E hoje é dia da gente comentar um pouquinho mais do Redmi 9A e Redmi 9C, os dois smartphones mais baratinhos da Xiaomi. E será que eles têm muitas diferenças assim que vale você pagar a mais para o Redmi 9C? Ou compensa você já partir direto para o Redmi 9A, que custa muito, mas muito mais barato? Será que vai compensar para você? É isso que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje, logo depois da vinheta, nesse comparativo entre o Redmi 9A e o Redmi 9C. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se você gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que saia aqui. Caso você goste do produto, qualquer um dos dois que eu vou estar mostrando aqui, tem link na descrição para ambos os aparelhos, diretamente aqui no Brasil, com frete muito rápido. Então, se está a fim de comprar qualquer um deles, link está aqui embaixo. E caso você queira economizar um pouquinho mais, vou deixar também o grupo de ofertas do canal, que eu criei há pouco tempo, então se você quiser estar entrando lá, você vai ser muito bem-vindo. A gente criou para o WhatsApp e para o Telegram para todo mundo poder estar utilizando, belezinha? Link está aqui embaixo, depois do vídeo você entra lá para a gente falar um pouquinho mais sobre promoções. E vamos começar falando do Redmi 9A e o Redmi 9C, que são aparelhos muito parecidos, mas têm algumas características que podem mudar a sua decisão de escolha na hora da sua compra. Redmi 9A tem o Helio G25 como processador principal, enquanto o Redmi 9C tem o Helio G35. O Helio G35 ele é levemente mais potente que o Helio G25, mas nada assim que vai mudar drasticamente a sua experiência de usuário dentro do seu smartphone. Claro que quanto mais processamento, melhor, mas nessa categoria nós temos diferença de preços, então a gente tem que levar em consideração isso daí também. Em questão de processamento, utilizando os dois no dia a dia, eu sinto muita pouca diferença, porque os dois têm 2 GB de RAM e os dois têm 32 GB de armazenamento. Tem versões diferentes rodando pelo mercado, tem versão com 3 GB do Redmi 9C, então você tem que dar uma olhadinha na hora que você for comprar o seu, caso você queira um pouco mais de memória RAM, tem versões um pouco mais parrudas, mas em geral, nas versões mais básicas, que é a que eu tenho aqui, que é 2 GB e 32 GB de armazenamento, o sistema ele roda na velocidade ok, não é nada assim muito gigantesca a velocidade. Multitarefa ele peca um pouquinho, mas a MIUI 12 ela dá uma ajudada nisso. O Redmi 9A meu ele estava com um probleminha em questão da memória, na questão de escrita, e eu consegui resolver, até fiz um outro vídeo falando sobre isso, eu não sei se você acabou de ver no canal isso, mas tem um vídeo explicando e falando como que eu solucionei este problema. Se você tiver dúvida, eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque é interessante para você que tem um smartphone da Xiaomi saber que a MIUI 12 não é perfeita, tá? A Xiaomi ela faz smartphones muito bacanas, mas o sistema ele peca, principalmente quando acabou de lançar. Xiaomi acabou de lançar a MIUI 12, vai ter bug, vai ter travamento de aplicativo, vai ter um probleminha ou outro aqui, mas com o tempo ela vai resolvendo. Então não precisa ficar muito neurótico quanto a isso. Em questão do dia a dia, é um aparelho para uso básico, não dá para exigir muito dele. Ele consegue rodar alguns jogos, tanto o Redmi 9A quanto o Redmi 9C. Você vai conseguir rodar os seus jogos de maneira ok. Dentro do esperado, tá? Se você não viu o teste de jogos dos dois aparelhos, já tem teste aqui no canal. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é um comparativo entre os dois aparelhos. Redmi 9A ele tem um desempenho legal, Redmi 9C também tem um desempenho legal. Os dois é muito próximo, não muda muito nesse quesito. Em questão de tela, nós temos 6,53 polegadas de tela em ambos os aparelhos, tá? Os dois aparelhos têm a mesma tamanho de tela, a mesma tela, resolução HD nos dois, então em questão de tela é igualzinho, eles não mudaram nada nesse quesito. O único ponto negativo que eu acho nesse aparelho, por ele ser baixo custo, é a questão de luminosidade da tela, mas a gente não tem como pedir muito também pelo preço, né? É bem baratinho o aparelho, então assim, nós temos aqui uma luminosidade de 400 nits em ambos os dois. Não é uma luminosidade muito alta, mas está dentro do esperado para você utilizar seu smartphone em ambientes iluminados de maneira ok. Não é aquele tipo de smartphone que você vai sair no sol e você vai conseguir enxergar tranquilamente a tela. Mas nós não podemos pedir muito dentro dessa faixa de preço e eu acho a tela dos dois bem aceitável. Em resumo, os dois são iguaizinhos em tela, tamanho e a frontal é praticamente a mesma, eles só trocaram a parte de trás e um pouco do hardware que está dentro. Em relação a câmeras, vamos lá. Redmi 9A ele tem somente uma câmera de 13 megapixels na parte de trás,
com uma de 5 megapixels na parte da frente. O Redmi 9C ele já conta com 3 câmeras, e temos uma câmera de 13 megapixels na principal, uma de 2 megapixels como macro e uma de 2 megapixels para desfoque. Então, e na câmera frontal nós temos uma de 5 megapixels igual ao do Redmi 9A. Então, em conjunto de câmeras, o Redmi 9C ele se sai na frente. Em questão de qualidade é muito próximo às fotos. Vou deixar passando algumas fotos para vocês compararem aí. São os mesmos sensores na câmera principal. A macro eu não vou levar em tanta consideração assim porque não é uma lente tão utilizada, mas se você curte câmera macro, é uma opção a mais para você que você vai ter na hora da sua câmera. Já na câmera frontal, os dois têm a mesma qualidade praticamente. Os processadores são muito próximos, então o Spectra, que faz o processamento e a renderização das fotos, são muito parecidos, você não vai ter tanta diferença. Em resumo, são câmeras ok, são câmeras básicas, mas que estão ali durante o dia tirando fotos bem legais, durante a noite nem tanto, mas você consegue sim se lidar bem com esse smartphone, principalmente levando em consideração o preço de custo deles. Uma diferença aqui entre os dois aparelhos é a digital, tá? O Redmi 9C ele tem o sensor de digitais aqui na traseira, relativamente rápido, não é muito, mas é o ok, ó. Temos o meu dedo aqui, vou desbloquear para vocês verem. Eu acho que esse dedo não está cadastrado. Deixa eu ver esse daqui, ó. Estamos aqui, ó, parte de trás, focado. Desbloqueou. É uma velocidade relativamente boa, principalmente levando em consideração o produto em si. Já o Redmi 9A, ele não tem sensor de digitais, tá? Mas ele conta com desbloqueio facial. Você pode pôr para desbloquear facialmente, ele olha para o seu rosto e desbloqueia. Não é tão seguro quanto uma senha, mas tem essa opção caso você não goste de ficar digitando na tela. E o Redmi 9C também tem essa opção, então se você quiser utilizar nele também, você consegue. Mas, nesse quesito, o Redmi 9C é um pouquinho mais completo por ter o sensor de digitais na sua traseira. Já falando em bateria, os dois são bem parecidos, praticamente iguais. 5.000 mAh de bateria em ambos os aparelhos, tem a mesma capacidade e o carregador que vem dentro da caixa é de 10 watts. Então, questão de bateria aqui é muito próximo, você não tem quase diferença entre um e outro. O Redmi 9C, ele é um pouco mais potente, puxa um pouco mais de energia, mas no fim das contas você não vai sentir muita diferença, a não ser que você coloque muito lado a lado, porque a diferença, tanto em desempenho geral, é muito pouca, então não compensa você levar em consideração a autonomia de bateria entre os dois, então não acho um ponto relevante. A bateria dos dois duram bem, dura o dia inteiro tranquilamente, você vai conseguir usar o dia inteiro, porque é um processador com baixo consumo, então você não vai ter problema nesse quesito. Se você precisa de um smartphone que dura 2 dias quase de bateria, o Redmi 9A e 9C vai te atender tranquilamente, a não ser que você seja aquele usuário um pouco mais exigente, que usa o dia inteiro o celular, não larga 1 minuto, talvez você tenha que carregar à noite, mas é um ponto que, na minha opinião, é muito bom nos dois aparelhos, levando em consideração o tamanho da bateria. Em questão de conectividade, os dois aqui na parte de baixo, ó, nós temos praticamente as mesmas entradas, ó, você pode ver que é bem parecido. Micro USB para carregamento nos dois, entrada de fone não, né? Entrada do alto-falante e o microfone, tá? Meio que desfocou. Na parte de cima nós temos a entrada do fone de ouvido e a bandeja de cartão é tripla em ambos os aparelhos. Então você consegue colocar 2 cartões SIM e um cartão de memória sem ter que sacrificar nada em nenhum dos dois. É um projeto muito parecido os dois smartphones, a Xiaomi praticamente reutilizou o projeto dos dois. Ela praticamente só reutilizou, né, a carcaça, só trocou a carcaça dos dois na parte de trás para ter um design diferenciado e ter uma diferenciação mais fácil para o público, porque os dois aparelhos custam muito perto do valor um do outro, na questão da mesma configuração, né? Se for 2 GB com 2 GB é muito próximo, é coisa de R$100 de diferença. Então assim, na minha opinião, a Xiaomi ela reutilizou a questão do projeto que está aqui dentro, só trocou o processador, claro. Já em questão de peso, ambos os aparelhos pesam a mesma coisa, 196 gramas em ambos, confirmando o que eu falei anteriormente do projeto reutilizado. Não mudou praticamente nada, então praticamente é o mesmo peso. 196 gramas é um peso ok, não é muito pesado, você consegue se acostumar. Claro que se você estiver vindo de um smartphone muito leve, você vai ter que ter uma adaptação para você carregar eles no bolso. E tem alguns adendos que eu marquei aqui, que são alguns que são relevantes para você. Nenhum dos dois vem com capa e nem película na caixa, tá? E não tem infravermelho em nenhum dos dois também. Então, se você está procurando um smartphone da Xiaomi para controlar seu ar-condicionado, televisão, nenhum dos dois tem infravermelho. Você pode dar uma olhadinha aqui em cima, que é onde fica o infravermelho, não tem. E não tem também 5 GHz. Se você utiliza na sua casa a velocidade de 5 GHz, a frequência no seu roteador, eles não têm essa tecnologia embarcada,
então você não vai conseguir utilizar. Só vai utilizar o Wi-Fi 2.4 GHz, que é aquele padrão que tem na sua casa a todo tempo. E eu marquei aqui também, para você que tem curiosidade, o preço que ele é vendido no AliExpress. O preço dele é R$ 540 do Redmi 9A, a versão mais básica de 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e o Redmi 9C é R$ 610, na mesma versão, 2 GB e 32. Então são aparelhos muito parecidos, mas o que vai contar na diferença é se você precisa de algumas câmeras a mais e um sensor de digital, porque de resto, os dois são muito parecidos. Desempenho, então, nem se fala, é muito próximo, você não vai sentir diferença. Então aí você tem que pôr na sua balança. Compensa você pagar mais por conta de um sensor de digitais e 2 câmeras a mais? Fica aí a dica para você e a dúvida para você escolher o seu novo smartphone. E esse foi o comparativo entre o Redmi 9A e o Redmi 9C. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Confere na descrição também o link para os aparelhos para conferir se o preço está compensando você comprar diretamente aqui ou importar diretamente da China, como eu te mostrei os preços que eu estou vendo hoje, né, na verdade, na hora da gravação deste vídeo, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, entra no grupo de ofertas para você economizar e tchau!